Você já se sentiu muito insultado na sua vida? Alguém já fez algo pra você que você considerou imperdoável? Algo que você até tentou deixar pra lá, você tentou até aguentar, tentou ser superior a essas coisas. Mas chegou o tempo da ruptura. Um momento que você não aguenta mais e você precisa tomar uma atitude. Que tipo de atitude você tomou? Ou tomaria se estivesse nessa situação? Hoje vamos falar do conto do Edgar Allan Poe chamado O Barril do Amontilado. Caso você acredite que nunca tenha ouvido falar desse conto, saiba que ele foi usado como uma inspiração para a série A Queda da Casa Usher, da Netflix de 2023. Um conto que fala sobre vingança e o que uma pessoa bem chateada, Tô triste, não tô feliz, pode fazer com a outra. Sem mais enrolações, vamos para o conto O Barril do Amontilado. Acontece na Itália, no período de carnaval. O nosso protagonista, que é um personagem sem nome, ele encontra-se muito insultado por Fortunato. Ele tentou aguentar os insultos desse homem, mas chega. Ele decidiu que não vai aguentar mais isso e vai se vingar dele. Vai fazer uma vingancinha aí para ele ficar esperto e aprender a lição dele. Do carnaval, que ele teve uma grande ideia para sua vingança. Estava nas ruas e se encontrou com o Fortunato. O Fortunato, ele estava fantasiado, ele estava com uma roupa de palhaço com um chapéu cheio de guizos. O Fortunato estava bem chapado, estava bem bêbado e há muito tempo ele andava meio doente, com umas tosses aí, então ele não estava 100%, mas estava lá, curtindo o carnaval. Quem nunca, não é? Vou contar para vocês como foi essa conversa entre o nosso protagonista e o Fortunato. Eu vou ler para vocês como é que foi essa conversa. Meu caro Fortunato, que sorte encontrá-lo. Você parece estar admiravelmente bem. Mas recebi um barril de vinho que passa por amontilado e tenho as minhas dúvidas. Pra quem não sabe, assim também como eu não sabia, amontilado é um tipo de vinho, um dos bons aí. Amontilado? Um barril? Impossível, em pleno carnaval? Tenho as minhas dúvidas. Eu fui tolo a ponto de parar por ele sem te consultar primeiro. Mas é que eu não consegui encontrá-lo e fiquei com medo de perder um bom negócio. Amontilado? Tenho as minhas dúvidas. Amontilado? E queres correções? Amontilado? Caso você tenha algum compromisso, eu vou procurar Lucchese. Se existe alguém de senso crítico, é ele. Ele me dirá. Lucchese é incapaz de distinguir um amontilado de um sherry. E, no entanto, alguns tolos diriam que o paladar dele se compara ao seu. Vamos lá. Para onde? Passou a adega. Não, meu amigo, não quero abusar da sua boa vontade. Percebo que você tem um compromisso. Lucchese? Não tenho compromisso nenhum. Vamos. Não, meu amigo, não é pelo compromisso, mas porque vejo você está severamente resfriado. A adega é insuportavelmente úmida. Está cheia de incrustações de savite. Vamos mesmo assim. O resfriado não é nada. Amontilado. Aproveitaram-se de você. E quanto ao Lucchese, ele é incapaz de distinguir um sherry de um amontilado. Então, nosso protagonista foi e levou o Fortunato até a sua casa, mais precisamente para dentro das masmorras da casa. A gente entende que o nosso protagonista, ele tem uma grana, tem uma casona, na casa dele tem masmorras que são bem profundas, e aquele dia em específico os criados não estavam na casa, né? Entrando dentro dessas masmorras, o Fortunato, ele começa a tossir. Ô, Fortunato, estou te falando aí, ó, pras país. Tá cheio de salitre, isso não vai fazer bem pra sua saúde, não fazem pra você como que você tá. E o Fortunato tossindo horrores, mesmo assim dizendo, olha, não, tá tudo certo, eu tô bem, vou ficar bem, vai ficar tudo certo, não vou morrer por causa de uma tossezinha. E o protagonista... Cara, você tem certeza? Que, poxa, imagina acontecer alguma coisa com você aqui, vamos sentir super mal, você é um cara tão importante, né? Então pelo menos, toma aqui, um pouquinho de vinho. Então ele abre um dos vinhos ali, dentro das masmorras também parece que né, uma espécie de adega também, né? Ele abre um dos vinhos,
e dá assim, pelo que ele diz, já na garrafa, que ele meio que quebra assim, a pontinha assim, dá, toma aí, então, bebe um pouquinho. O Fortunato, ele já não estava muito bem, porque já tinha bebido uns goró. Mas mesmo assim ele foi e tomou esse vinho aí do nosso protagonista. Isso se repetiu mais algumas vezes. Eles andavam um pouquinho, o Fortunato tinha uma crise de tosse, o protagonista. Olha, meu Deus, Fortunato, meu Deus. Olha que estimoso. Os alites vamos voltarmos embora. E, de novo, o Fortunato dizendo que estava super bem, estava tudo bem, para ficar tranquilo, que o que importava era o amontilado. Ele queria ver, experimentar esse barril de amontilado. E novamente o protagonista foi, abriu um outro vinho que estava lá, ofereceu pro Fortunato. Só que nessa coisa que ele pega o vinho, abre, entrega pro Fortunato, ele pega uma pá de pedreiro que tava meio que por ali. Mas ele pega sem que o Fortunato perceba que ele pegou. Ele pega e esconde na capa dele. O que ele vai fazer com essa pá? Vamos descobrir daqui a pouco. Nessas masmorras eles vão descendo, até chegar a uma cripta. E nessa cripta, nos cantinhos escuros, dava para se ver ossos humanos por aí, há muito tempo abandonados. E o Fortunato, ele tá bem ansioso, ele quer muito provar esse barril de amontilado. E nisso ele pergunta: e aí, meu amigo, onde está esse barril do amontilado? E o nosso protagonista aponta bem no fundo da cripta uma alcova escondida ali nas sombras. Está ali, meu amigo. Ali, naquele canto lá, naquela alcova, você vai encontrar o seu barril de amontilado. Fortunato, ele vai na frente para poder se encontrar com esse barril. Ele entra na alcova, entra na escuridão. Só que tá tão escuro que ele nem percebe que logo à frente dele é uma parede de pedra. Ele dá de cara com essa parede. E quando ele dá por si de que, opa, não tem nada aqui, nosso protagonista já está em cima do Fortunato, prendendo-o pelos pulsos com correntes e cadeados, prendendo-o junto à parede. De começo, o Fortunato não entende nada, mas o nosso protagonista, ele tá bem contente com o resultado. Faça mão nas paredes e não poderá deixar de sentir o salitre. É muito úmido. Na verdade, mais uma vez, deixei-me implorar-lhe que voltasse, não? Então vejo-me positivamente forçado a abandoná-lo. Mas antes disso, veio prestar-lhe todos os pequenos obséquios ao meu alcance. Mas Fortunato, ele estava um pouco perdido, talvez pela surpresa de ter sido acorrentado, ou talvez o álcool na mente, ou a junção das duas coisas, e ele estava apenas balbuciando amontilado, ainda desejando, quem sabe, encontrar de fato o tal do barril do amontilado. Como vocês devem ter percebido, o nosso protagonista não tinha muitas intenções de servir ao Fortunato o tal do barril de amontilado, uma taça de amontilado. Então, bem um daqueles bequinhos escuros tinha ali já reservado alguns tijolos e argamassa. E com sua pazinha de pedreiro, ele começou a construir fileiras de tijolos e argamassa na porta da alcova, onde Fortunato estava ali aprisionado. O protagonista, ele fez a primeira camada de tijolos. E talvez tenha sido aí, mais ou menos nesse momento, que a embriaguez do Fortunato deu espaço um pouco para a razão. Fortunato começou a entender a situação na que ele se encontrava. E ele começou a gritar, implorava para que o deixasse ir embora. E o nosso protagonista continuou, construiu a segunda, a terceira, a quarta fileira de tijolos. Fortunato se debatia nas correntes, o ruído retumbando na cripta. E o nosso protagonista ouviu satisfeito aquele ruído de correntes. Ele até se sentou um pouquinho para poder escutar e se deliciar melhor daquele momento. E foi apenas quando Fortunato desistiu de se debater
que o nosso protagonista se levantou novamente e construiu a quinta, a sexta e a sétima camada de tijolos. A parede de tijolos já estava aqui, no peito do nosso protagonista. Mal ele conseguia ver dentro da alcova Fortunato. Então, na curiosidade, ele estendeu a sua tocha para iluminar, para poder ver Fortunato. Fortunato começou a berrar. Uma sucessão de gritos agudos que até espantou o nosso protagonista, que deu um passo para trás, tremeu, hesitou. Talvez até ele tenha se questionado sobre o que ele estava fazendo. Será que a sua vingança não estava indo longe demais? Porém, o que nosso protagonista fez foi gritar. Começou a gritar, a berrar de volta para Fortunato. Alto, ou muito mais alto do que o próprio Fortunato. Mas ninguém escutou. E ninguém apareceu. As criptas eram profundas demais e não adiantava o quanto que Fortunato gritasse, ninguém iria escutá-lo. Era meia-noite quando o trabalho do nosso protagonista chegava ao fim. Ele já tinha feito a oitava, a nona, a 10ª fileira de tijolos e já estava terminando a 11ª e última camada. Faltava só uma frestazinha, só um espaçozinho. Foi então que ele ouviu um sorriso surdo vindo do outro lado da parede. Um sorriso que veio acompanhado de uma voz triste. Boa brincadeira, muito boa na verdade. Uma piada excelente. Daremos boas risadas no palácio quando estivermos bebendo nosso vinho. Se refere ao amontilado? Sim, um amontilado. Mas não está ficando tarde? Não estarão nos esperando no palácio da Lady Fortunato e os outros? Vamos embora. Sim, vamos embora. Pelo amor de Deus, meu senhor. Sim, pelo amor de Deus. E o protagonista esperou alguma resposta. Mas a única resposta que ele teve de volta foi o pequeno tiritar dos guizos da sua fantasia. Fortunato já estava muito nauseado com a umidade das catapultas e o nosso protagonista sabia que ele não teria mais forças para nada. Então o protagonista usou a última pedra para tampar a fresta que sobrara. Deu as costas para a parede, para Fortunato e saiu daquelas catapultas. Nosso protagonista tinha certeza que o Fortunato não seria perturbado por pelo menos mais meio século. E fim da nossa história. Vamos combinar? O Edgar Allan Poe adora emparedar as pessoas, né? Segundo conta aqui no canal que alguém ficou presa atrás de uma parede, né? Reflexões sobre a história. Esse conto é de 1840, alguma coisinha. Vou tentar chutar a data não, porque da outra vez eu falei tudo errado. Mas de uma certa forma ele é bem atual. Quantas histórias a gente não escuta por aí de pessoas, às vezes por estarem frustradas, às vezes com razão, ela tá nervosa, porque alguém deliberadamente fez alguma coisa contra ela. No entanto, as pessoas levam essa vingança a um nível muito além do que realmente aconteceu. A gente vê casos aí o tempo todo de pessoas que fizeram muito mal para outras por desavenças. E para mim, as histórias mais assustadoras são sempre as histórias que elas são reais, de uma certa forma. Pode ser que esse Fortunato da história não exista, o nosso protagonista que não tem nome não seja uma pessoa específica que o Edgar Allan Poe conheceu. No entanto, a gente sabe que essa história pode ser real. Talvez não exatamente esse tipo de crime, vamos colocar, de colocar a pessoa atrás de uma parede, mas quantas outras coisas a gente já não viu falar, não é? De pessoas que fizeram muito mal às outras pessoas, situações, essas pessoas que sentiram uma vingança, né, tiveram que passar. Então, para mim, esse é o maior terror. As coisas que nós, os humanozinhos, podemos fazer com outros humanozinhos. Loucura, né? Espero que vocês tenham gostado. Ai, vou fazer aquela mendigagem que todo mundo faz, me dá vontade. Ai, gente, dá like aí.
nos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva. A gente tá tentando uma meta aí de 500 inscritos até o final do ano. Então seria muito legal, seria muito importante. Se você for novo, aproveita e se inscreve por aqui, tá bom? E veja os outros vídeos aí. Deixe seus comentários, diga a opinião de vocês. Eu ainda não posso usar a aba comunidade para poder fazer postagens, para fazer enquetes para vocês sobre o que vocês gostariam aqui no canal. Mas deixe nos comentários, eu estou lendo e respondo todos. Acho que eu nunca deixei nenhum para trás. E é isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo.